Saudamos a todos os amigos de forma cordial. Hoje nós não vamos dizer boa noite, nem bom dia, nem boa tarde, porque da última vez percebemos, no último culto, que as pessoas acessavam a gravação a qualquer momento do dia. Então, sintam-se todos chamados bem-vindos. Nós nos alegramos pela companhia de tantas pessoas em todos os quadrantes de nosso país. É de fato uma surpresa agradável ver que tantas pessoas acessam e estão compartilhando conosco esse momento de oração e de culto. Somos a Comunidade da Paz de São Pedro do Sul, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Samuel Golart, nosso irmão, e eu sou o pastor Lino Ville. Hoje nós lembramos o Domingo de Ramos, a última entrada de Jesus em Jerusalém, quando ele foi recebido e aclamado pela multidão, e Jesus entra de forma humilde em Jerusalém. Esta humildade que o levou a se entregar por toda a humanidade, por cada um de nós em particular. Deus se torna humilde para nos dar a exaltação, a salvação de nossas almas. Então este é o reflexo em nossa vida também, uma vida de humildade perante Deus e perante o nosso próximo. Várias vezes será citada a palavra Hosana em nosso culto. É uma palavra de origem judaica e significa salva-nos, ó Deus. Então nós iniciamos o nosso momento de oração dizendo: Hosana ao filho de Davi. Bendito o rei que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Confessamos diante de Deus os nossos pecados, dizendo: estimados amigos, Deus apresentou Cristo como sacrifício perfeito, a fim de que todo o que nele crê tenha o perdão dos seus pecados. Assim sendo, com um coração crente e arrependido, confessemos a Deus os nossos pecados, dizendo: Santo Deus e Pai, reconheço ser justa a tua ira sobre os meus pecados que tenho cometido diariamente. É difícil para nossa natureza egoísta compreender a morte de Jesus sobre a cruz no seu significado por nós, em toda a sua profundidade. Por isso, não nos conscientizamos como deveríamos de seu sofrimento e morte. Antes, preferimos buscar a salvação e a vida em outras coisas. Sendo assim, Senhor, pedimos perdão pelos pecados cometidos por ações. Perdão pelos pecados cometidos por omissões. Perdão pelos pecados cometidos contra ti. Perdão pelos pecados cometidos contra o nosso próximo. Perdão pelos pecados que lembramos. Perdão pelos pecados que ignoramos. Confiamos no teu amor e no sacrifício que realizaste por nós. Tem piedade de nós, Senhor, e perdoa-nos. Amém. Diante de Deus, todos aqueles que se arrependem, reconhecem suas faltas, estão perdoados quando reconhecem, quando confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Por isso, glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Nós nos dirigimos a Deus em oração dizendo: Senhor nosso Deus, nós te louvamos e agradecemos, porque apesar de todo o teu poder, de toda a tua grandeza e justiça, olhas para nós através da tua misericórdia em Jesus Cristo e assim nos concede o perdão de todos os nossos pecados e a graça para uma vida renovada. Todos aqueles que confiam nos méritos e no perdão dado em Cristo Jesus têm a sua vida renovada e uma alegria sem fim. Assim te louvamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
As leituras para este domingo de Ramos, a primeira é do Salmo 31, 9 ao 16, o verso 9 ao 16 do Salmo 31. Então, o Samuel faz a leitura para nós do Salmo 31. Ó Senhor Deus, tem compaixão de mim, pois estou aflito. Os meus olhos estão cansados de tanto chorar. Eu estou esgotado de corpo e alma. A tristeza acabou com as minhas forças. As lágrimas encurtam a minha vida. Estou fraco por causa das minhas aflições. Até os meus ossos estão se gastando. Os meus inimigos zombam de mim, e os meus vizinhos também caçoam. Os meus conhecidos têm medo de mim e fogem quando me veem na rua. Todos esqueceram de mim como se eu tivesse morrido, como sou uma coisa que foi jogada fora. Ouço muitos inimigos cochichando, a gente me ameaçando de todos os lados. Eles fazem planos contra mim, procurando um jeito de me matar. Porém, a minha confiança está em Ti, ó Senhor. Tu és o meu Deus. Tu estás sempre cuidando de mim. Salva-me dos meus inimigos, daqueles que me perseguem. Olha com bondade para mim, teu servo, salva-me por causa do teu amor. E a próxima leitura do Antigo Testamento, profeta Isaías, no capítulo 50, versículos 4 a 9. Isaías, capítulo 50, versículos 4 a 9. Então, Samuel com a leitura. O Senhor Deus me ensina o que devo dizer a fim de animar os que estão cansados. Todas as manhãs Ele faz com que eu tenha vontade de ouvir com atenção o que Ele vai dizer. O Senhor Deus me deu entendimento e eu não me revoltei, nem fugi dele. Ofereci as minhas costas aos que me batiam e o rosto aos que arrancavam a minha barba. Não tentei me esconder quando me xingavam e cuspiam no meu rosto. Mas eu não me sinto envergonhado, pois o Senhor Deus me ajuda. Por isso eu fico firme como uma rocha e sei que não serei humilhado, pois o meu defensor está perto. Alguém tem alguma coisa contra mim? Então vamos juntos ao tribunal. Alguém quer me processar? Que venha e se apresente a sua acusação. O Senhor Deus é quem me defende, e por isso ninguém poderá me condenar. Todos os meus inimigos desaparecerão, serão como um vestido que as traças destruíram. Nós agora vamos cantar o hino, Como hei de receber-te. As pessoas receberam Jesus quando ele entrava em Jerusalém, neste domingo de Ramos, e então esse hino também, hino 13, do Inário Luterano, Como hei de receber-te. Tá bom assim aqui? Tá. Como hei de receber-te, bendito Salvador, minha alma anseia ver-te, saudar seu Redentor. Ó Cristo, me ilumina a mente natural, em ti viver me ensina, em submissão total. Sião estende palmas e toda a sua grei, os corações e as almas vêm consagrar ao Rei. Meu coração contente quer Cristo a te servir, agora e no presente e sempre no porvir. Perdido e atribulado
fui salvo por Jesus, que trouxe ao desgarrado vida, esperança e luz. Aos fracos dá firmeza, conforto e sumo bem, e a todos dá certeza da vida lá do além. Nem mesmo nos espante a culpa ou transgressão, e Cristo, amor constante, desfaz a maldição. Alenta os pecadores e a todos quer salvar, fazendo-os possuidores do seu eterno lar. Virá julgar o mundo, ao ímpio condenar, mas com amor profundo ao crente resgatar. Ó, vem Jesus bondoso a todos nós buscar, e faze ao céu glorioso os teus fiéis entrar. O Evangelho para este nosso domingo de Ramos é de Mateus, capítulo 21, do versículo 1 ao 11. Mateus, capítulo 21, 1 ao 11. Jesus entra em Jerusalém. Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, pararam no povoado de Betfagé, que fica perto do Monte das Oliveiras. Dali Jesus enviou 2 discípulos na frente com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante, e logo que vocês entrarem lá, encontrarão uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desamarrem os 2 e os tragam aqui. Se alguém falar alguma coisa, diga que o mestre precisa deles. Assim deixarão vocês trazerem logo os animais. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito: digam ao povo de Jerusalém, agora o seu rei está chegando. Ele é humilde e está montado num jumento e num jumentinho, filho de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus havia mandado. Levaram a jumenta e o jumentinho, jogaram as suas capas sobre eles, e Jesus montou. Da grande multidão que ia com eles, alguns estendiam as suas capas no chão e outros espalhavam no chão ramos que tinham cortado das árvores. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana ao filho de Davi, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Hosana a Deus nas alturas do céu. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e o povo perguntava: quem é ele? A multidão respondia: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Normalmente, nós procuramos traçar um paralelo entre a vida que está se desenvolvendo naquele momento da leitura bíblica com aquilo que nós estamos vivendo em nossos dias. Mas vejam, os amigos, que contraste. Não há paralelo a fazer. Nós vemos Jesus entrando numa cidade que o recebe de forma festiva. Há uma multidão o recebendo, há uma multidão que se aglomera para ver Jesus, que consideravam um profeta. Profeta é a pessoa que recebe
uma mensagem de Deus e a transmite ao povo. Aquilo que se passou, ele revê para corrigir as falhas. O presente, onde há falhas, e Deus muitas vezes também dava aos profetas uma visão do que aconteceria. E os profetas também muitas vezes recebiam poderes da parte de Deus para realizarem milagres. Portanto, eram pessoas que tinham uma admiração de toda a população. Jesus também era considerado profeta, pois estava realizando muitos milagres e tinha palavras claras, um discurso cristalino a respeito daquilo que é certo e errado. Por isso as pessoas então queriam ver este Jesus e o saudavam. Uma grande multidão se aglomerou nas ruas de Jerusalém. Exatamente o contrário do que nós estamos vivendo quando estamos todos nós reclusos em nossas casas, todos que assim podem fazê-lo. Nós estamos com nossas igrejas fechadas para cultos públicos. E Jesus então entra nessa cidade alvoroçada, barulhenta, alegre, o saudando. E vejam a forma como ele entra. Ele vem de forma humilde, montado num jumentinho. O jumento nem era um animal para transporte de pessoas, não era para cavalgar. Ele era usado somente para carregar pesos. Portanto, Jesus dá uma demonstração de humildade quando entra dessa forma em Jerusalém. Certamente Deus quer nos falar também com esses detalhes do Evangelho. Jesus vindo de forma humilde, montado sobre um animal de carga. Jesus está entrando de forma humilde em Jerusalém também para carregar as nossas cargas, para mostrar a nós todos quantas cargas nós temos. E uma das cargas que todos nós carregamos é o orgulho, diferentemente também de Jesus, que veio humilde para nos salvar. Carregamos muito orgulho. E isso tem se visto agora na sociedade em geral, quando ao invés de haver união em torno do combate à doença que se alastra e suas consequências, muitas pessoas digladiam para ostentar o seu poder, coisa que não traz nenhum proveito para a nossa sociedade. Portanto, amigo, se você não pertence a nenhuma igreja, não é cristão nesse momento ainda, não se converteu, veja que uma das coisas que afasta a pessoa de Deus é o seu orgulho. É pensar que você não precisa de Deus, é pensar que você se basta a si próprio. E Jesus vem aqui como verdadeiro Deus de forma humilde ao encontro de todas as pessoas. Mas não deve haver engano. Jesus estava no seu estado de humilhação, quando ele assim o fez de forma voluntária para vir como um animal de carga sobre o qual ele vinha montado, também carregar e expiar todas as nossas maldades, de todas as pessoas, de todo mundo. A oferta do Evangelho é a todas as pessoas. E aqueles que são cristãos, que já são convertidos, que pertencem às igrejas cristãs de uma forma geral, também o orgulho muitas vezes tem destruído vida de pessoas e de comunidades cristãs estabelecidas. O orgulho tem sido causador de muitas divisões. Portanto, o Evangelho de hoje, ele vem falar a todas as pessoas de forma indistinta. Todos precisam da humildade que Deus demonstrou em Jesus para ter a salvação. Não há outro meio, não há outra forma possível de nos chegarmos a Deus, a não ser através de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, uma igreja que se reunia na cidade de Filipos, portanto, uma carta escrita aos Filipenses, no capítulo 2, diz que Jesus não considerou como uma ignomínia para ele deixar e se despir da sua majestade. Ele fez isso voluntariamente em favor de cada um
dos seres humanos. Portanto, Deus se revela de forma humilde ainda hoje. Esse é o tempo da graça, esse é o tempo da salvação. E Ele virá no seu estado de exaltação para julgar a todos. O tempo oportuno da salvação, o tempo de recebermos Jesus é este, é agora, neste momento, não amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Nós vamos continuar falando com Deus em oração. Então, nosso irmão Samuel vai nos dirigir a Deus em oração. Louvado sejas por nos teres enviado o teu Filho como o Rei que veio em teu nome para estabelecer paz entre o céu e a terra. Somos gratos porque ele não se considerou tão superior a nós para se tornar verdadeiro ser humano. Imensamente apreciamos seu cumprimento da lei, a qual somos incapazes de guardar. Nossas palavras são pouco para nossa gratidão por Cristo ter assumido a nossa punição com a sua morte na cruz. Ó Senhor Jesus Cristo, nesse dia confessamos que nem sempre temos sido fiéis ao nosso chamado, como teu povo escolhido. As nossas palavras e ações muitas vezes contradisseram a confissão dos nossos lábios. Muitas vezes temos rompido a comunicação contigo, negligenciando a oração, deixando de estudar a palavra. Envia-nos teu Santo Espírito para nos guardar no caminho que leva a ti. Ajuda-nos a enfrentar as tentações de Satanás, do mundo e da nossa carne. Concede-nos a graça de viver para a tua honra e glória, fazendo das nossas vidas um espelho que reflete a nossa gratidão pela salvação que conquistaste através do sofrimento e morte de teu Filho Jesus. Senhor Deus, muitas são as preocupações que nos afligem. Paira em todos os lugares algo que não podemos visualizar nem perceber, mas que pode contaminar a qualquer um de nós. Temos medo do que não conhecemos, do que não podemos controlar. Isto nos mostra o quanto somos frágeis. Ajuda-nos a olharmos para Ti, para que possamos evitar o desespero. Permite que tenhamos clareza e disciplina para evitarmos descuidados a propagação deste mal. Abençoa aqueles que buscam diligentemente combater esta nova modalidade de contaminação. Abençoa o estudo e combate a este mal. Abençoa o empenho de autoridades na administração dos recursos públicos dirigidos para minimizar os efeitos desta epidemia. Abençoa todos os envolvidos na assistência aos atingidos por esta infecção. Abençoa todas as pessoas que não podem se recolher em suas casas, porque seu trabalho é imprescindível para a mínima estabilidade da sociedade. Permite que sejam encontradas soluções honrosas e dignas para todos os que estão tendo prejuízos em seus negócios e vidas particulares com esta situação. Abençoa-nos novamente com chuvas. A terra está sedenta, a natureza definha, as colheitas são inferiores, por isso pedimos, socorre-nos e manda que tuas chuvas voltem novamente à nossa região. Que o teu reino atinja a vida dos doentes, dos deficientes e dos solitários. Pedimos isto em nome do nosso Rei, em nome do Rei dos Reis, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus mande chuva, como foi feito a oração. Que Deus também permita que sobrevivamos a esta epidemia que se alastra por todo o mundo, por isso recebe o nome de pandemia. E nós colocamos diante de Deus todas as nossas preces, súplicas e agradecimento, dizendo a oração que Jesus nos ensinou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Nós vamos cantar o hino Pendurado no Madeiro. Ele é o hino 90 do nosso binário luterano. E também no Louvai ao Senhor, que é o cancioneiro que nós temos na igreja aqui, é o 27. 27, pendurado no madeiro. Pendurado no madeiro, ó Senhor, quiseste assim me livrar do cativeiro e provar-me amor sem fim. O teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Pelo sangue que verteste, purifica-me, Senhor. Foi por mim que tu morreste, meu querido Redentor. Vem liberto, atribulado, a sofrer na escuridão deste abismo do pecado, desespero e maldição. Teu favor, Jesus bendito, minha vida guarde aqui. Teu amor que é infinito, veio unir-me sempre a ti. Dá-me força, ó Cristo amado, que eu resista ao tentador e não ame o vil pecado, da tua morte o causador. Nós confessamos a nossa fé cristã através das palavras do Credo Apostólico. Ele chama-se Credo Apostólico porque é a confissão que já era feita desde o tempo dos apóstolos da igreja primitiva. Eles, então, criaram esta confissão dizendo em quem eles criam, no Deus verdadeiro, Criador de toda a natureza, dos seres humanos, tudo que existe, Redentor dessa natureza, entre os quais nós nos incluímos através de Jesus Cristo, e o consumador e doador da fé que temos, que é um dom que nos dá o Espírito Santo. Esta é a confissão de fé através das palavras do Credo Apostólico, o qual nós dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós oramos dizendo: ó Santo Senhor Deus, por amor de nós e para nos dar a vida eterna em abundância, enviaste teu Filho Jesus. Por causa dele e através dele, mais uma vez, recebemos o perdão e a paz através da tua palavra. Rogamos-te que agora sejamos guiados por teu Santo Espírito e assim podermos praticar a caridade para com o nosso próximo. Oramos por Jesus Cristo, nosso Rei e Senhor. Amém.
Nós, ao nos despedirmos, desejamos que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo o abençoe, o acompanhe em todos os dias de sua vida, dando-lhe fé na sua palavra, na sua salvação, dando-lhe fé para que possa atravessar este momento de tanta incerteza, sem pânico, mas firmados nas promessas de Deus. Assim nos despedimos do amigo, da amiga, desejando a bênção de Deus durante a semana. Também queremos lembrar que estamos realizando estudos bíblicos dessa mesma forma, por esses meios de comunicação, quarta-feira às 19h30, e os nossos próximos cultos, que serão editados, postados via os meios de comunicação midiáticos, dos quais fazemos uso, Facebook, YouTube também, página na comunidade, Sexta-feira Santa e Domingo de Páscoa. Tenham todos uma abençoada semana.